Quando alguém te corrige, chama a sua atenção, né? Algo assim que talvez te incomode, mas assim, qual a sua reação? Você reage porque não gostou ou você aprende com aquilo que ela disse? Olha, hoje nós vamos falar sobre isso, gente, que quem não ouve não cresce, tá? Não tem como a gente crescer sem a ajuda do próximo. E muitas vezes, essa geração que nós estamos aí vendo não aceita correção, né? Existe essa geração que quer crescer rápido, quer aparecer rápido, né? Conquistar rápido, só que não aceita ser corrigida. Ela quer resultados sem passar por transformação, tá entendendo? Então assim, gente, não tem como, né, a gente ter esse tipo de crescimento sem ter uma correção, alguém nos ajudando. E correção, gente, não olha pro lado ruim não, né? A correção é algo que nos ajusta para melhorar. Por exemplo, olha, muitas vezes a gente acha assim que crescimento se dá para cima, né? Não, com Deus não é assim. O nosso crescimento é para baixo. Gente, qualquer lugar que você vai construir, seja uma casa, um prédio, um comércio, tudo precisa da fundação. Às vezes você vai ver prédios sendo construídos para aguentar aquela carga, aquele peso que a gente vê lá de cima, a gente vê lá para cima, né? É porque lá embaixo foi feita toda uma estrutura bem forte para aguentar esse peso. E nós, muitas vezes, a gente não quer isso. A gente não precisa desses ajustes, imagina, né? Às vezes o jovem, você vai falar uma coisa com ele, já vem agressivo, já na defensiva, não aceitando o que você está falando, sendo que é para o próprio bem dele. Sabe quando você vê os jovens que às vezes, se tá com carro, gente, isso aí acontece direto, não sei se é só comigo, né? Mas é quando você está dirigindo, você vê saída de escola, alguma coisa assim, eles fazem questão de ser uma tartaruga na hora, bem devagarzinho, você lá, né, tendo que esperar, obviamente, né, eles passarem, passam desfilando, passam dando risada na sua cara, passam às vezes mostrando o dedo, sabe assim? E aí, o que está acrescentando? Aí você vê o quanto os jovens precisam de ajuda. Então, assim, sabe qual é o maior problema disso tudo? É que quem não aceita a correção, né, começa a viver preso, sabe no quê? Na própria versão limitada. E eu fico com dó, porque muitas vezes os jovens, por achar que não precisam de correção, já sabem de tudo, né? Eles acabam limitando o seu potencial. Em viver a vida que eles poderiam estar decolando, eles estão presos ali, sendo condicionados às circunstâncias, ao ambiente onde eles vivem ou às amizades, entende? Então, crescimento, ele não acontece só quando há elogio, tá? Tome cuidado com o elogio, porque o elogio, ele te faz ficar estacionado, tá? Então, o problema de se achar autossuficiente demais, qual é? É que você acaba se tornando o seu próprio teto, tendo só você como medida, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes o crescimento acontece quando alguém revela aquilo que você ainda precisa mudar, você não está enxergando. Gente, até um carro, se dirigir um carro, você precisa dos espelhos para te auxiliar, do retrovisor, por exemplo, entendeu? Porque você não consegue ver tudo. Você fica andando assim, ó, olhando para trás, sendo que você está indo para frente, é impossível isso, né? Então, eu quero te fazer então essa pergunta, ó. Então, quando alguém te confronta, alguém vai falar algo ali que você não gosta, você reage ou você aprende, tá? Olha, por que o orgulho, ele trava tudo? Vou te falar aqui. Sabe a bolha do eu sei tudo? Então, o orgulho é como um GPS quebrado, que você insiste, né? Ele insiste que está no caminho certo, né? Só que quando você vê, você já está caindo aonde? Num precipício, tá? Então, ele te impede de ver o óbvio. Cuidado com o orgulho, tá? Ouvir, gente, não é abaixar a cabeça e falar amém para tudo. Não, muita gente acaba confundindo ouvir como ser fraco, por exemplo, tá? Só que, na verdade, quem ouve, eu falo assim, é uma pessoa que ela é forte, ou seja, a pessoa forte, ela filtra o que ela tá ouvindo, tá entendendo? Ela consegue separar, por exemplo, aquilo que vai ajudá-la, né? Vai fazer com que ela desenvolva, com que ela melhore, ou aquilo que vai destruí-la. Então, ela consegue separar isso. Então, quem é fraco acaba se ofendendo com qualquer verdade. Ele não aceita nada, tá? Precisa ter o que? Um ajuste de rota. Então, ninguém nasce pronto.
Entenda isso. Então, o sucesso, ele não é uma linha reta, por exemplo, tá? Mas é uma série de correções de curso. Entende? Então, se você ignora, por exemplo, um feedback, você está ignorando o mapa, tá? A maturidade, gente, do silêncio, ela é extremamente importante. Então, se você, quem cresce, por exemplo, de verdade, ele aprende, ó, a fechar a boca, tá? Quando alguém aponta alguma falha, ele não vai retrucar. Sabe quando você está falando com alguém, você está dando um toque, um toque construtivo para a pessoa, né? Uma dica para ela, dando um alerta, mas de uma forma construtiva. E aí a pessoa já vem toda assim, ó, parece um pavão, toda alarmada. Não quero saber. Você já começa a dar desculpas antes mesmo da pessoa terminar de falar. Então, assim, cuidado com isso. Quando alguém estiver falando com ele, tenha maturidade de silenciar. Por mais que tenha vontade de falar, fala, agradece, ok, vou analisar, ok, obrigado. Seja maduro. Tá? Então, o orgulho, ele cria uma ilusão muito perigosa. Sabe do qual? Eu já sei. Eu não preciso ouvir ninguém, tá? Ninguém manda em mim, né? Esse é o meu jeito e ponto final, não mudo. Tá entendendo? Então, só que as pessoas assim, que têm esse tipo de pensamento, elas acabam parando no tempo, tá? Então, toda pessoa, madura, ela vai entender uma coisa, sabe o quê? Ninguém evolui sozinho. Por exemplo, um atleta, ele precisa do treinador, não é verdade? Até o músico, ele precisa fazer ajustes. Gente, e o ouro? O ouro, ele precisa passar pelo fogo para ser refinado. O que você está achando que você não precisa de ninguém? Tá com a crista alta, tá? Não dá. Então, eu falo assim, cuidado. Aquilo que você está achando que pode ser bonito, né? Que muitos estão falando, né? Sabe que eu observei um dia? Achei muito interessante, né? Falei assim, negócio de passarela, tá? Cuidar com as amizades, é isso que eu quero falar com você. Tinha um grupo de alunos saindo de uma escola e aí eu cheguei primeiro ali na faixa do que eles, né? Só que quando eles me viram ali, eles começaram a correr, acelerar. Só que daí o grupo, nós tínhamos uns 10 alunos, 9 recuaram. Um foi sozinho, só que esse um que foi sozinho, ele achou que o grupo estava atrás, porque o jovem ele é corajoso quando está em bando, né? Eu falo isso, gente, quando ele viu que o grupo não estava atrás, ele abaixou a cabeça, pediu desculpas e voltou. Mas enquanto ele achava que o grupo estava com ele estava todo lá, ó, olhando minha cara, com aquela cara meio sarrista, sabe? Pra que isso? Então, cuidado com as amizades, porque quando você acha que você não precisa de ajuda, que o seu grupo fala, é bobagem, não tem que pedir ajuda para ninguém, não. É mentira. Você precisa de alguém para ajudar você a crescer. Você precisa ter uma medida ali, alguém que te puxe para cima, tá? Agora sim. Por que você acha que tem tanta gente que acha que não precisa ser confrontada, por exemplo? Você sabe por quê? Por causa do orgulho, tá? O orgulho, ele te atrapalha, ele atrapalha qualquer um, tá? O orgulho, ele protege o ego, só que ele acaba, sabe o quê? Destruindo o futuro. Então, tem jovens, por exemplo, que perdem oportunidades porque não conseguem ouvir conselhos sem se ofender. Perdem amizades porque sempre acham que estão certos. Perdem, por exemplo, também crescimento porque confundem correção como se eles estivessem sendo atacados, sabe? Como se a correção estivesse machucando eles. E não é isso, gente. Nós precisamos ter essa maturidade para ouvir. Isso não significa baixar a cabeça, mas saber o que vai entrar e o que não vai entrar, tá? Olha, mas quem cresce aprende 3 verdades aqui. A primeira, ouvir sem reagir imediatamente, tá? Então, nem toda correção é perseguição, tá? Então, às vezes Deus está usando alguém para te mostrar que você não consegue, aquilo que você não consegue enxergar sozinho, por exemplo, tá? Agradeça, entendeu? Então, quem reage impulsivamente, geralmente está tentando defender o ego e não proteger a verdade, não querendo crescer, mas a pessoa quer transformação, mas não quer esse processo, né, de crescimento, né? Segundo ponto, precisa ajustar a rota, tá? Então, a maturidade não é nunca errar. Por exemplo, maturidade, ela percebe o erro, né?
Só que ela tem a coragem de mudar. Entende? Então, o problema, gente, não é a forma que você cai, o tombo, não. O problema é quando você começa a insistir no erro, porque o orgulho não deixa você admitir que você está errado. Então, tem pessoas que continuam, por exemplo, presas nos mesmos ciclos, porque não conseguem dizer, puxa, você tem razão, eu preciso melhorar nisso, me desculpa. Nossa, isso é difícil você ouvir na boca de jovens, tá? Então, comece a mudar isso. Tá? Terceiro ponto, continuar mesmo depois do confronto, né? Então, muita gente abandona o processo porque foi confrontada. Sabe quando você começa a ouvir debates, né? E você vê assim, a pessoa, quando ela começa, você vê a pessoa, ela tem orgulho aí, bem afiado, é quando ela se sente ofendida, ela começa a gritar. Ela grita, você tá calma falando com ela, mas ela tá gritando, ela tá desesperada, porque o orgulho foi ferido. Então, muita gente abandona esse processo, né, como eu disse, porque foi confrontada. Então, por exemplo, ela sai da igreja, ela deixa projetos de lado, sai de relacionamentos, perde oportunidades. Não quero saber de oportunidade não, porque foi confrontada, né? Então, não é porque a pessoa não tinha potencial, veja, ela tinha muito potencial, mas porque ela não suportou ouvir uma verdade. Então, só que quem cresce entende que correção não é rejeição, tá? Não é rejeição. Pelo contrário, faz que a correção, ela é uma preparação. Ela vai te impulsionar para algo muito mais alto, né? Então, quem ama seu futuro não foge dos ajustes, entendeu? Então, uma das maiores prisões da juventude atual é viver cercada por pessoas que aprovam tudo, sabe? Ó, dá tapinha aqui, ó, não, vai, e você tá fazendo errado, e a pessoa não tá te corrigindo, não. Só que, gente, aplauso não transforma caráter, tá? Então, você não precisa só de gente que tá ali, que te entende, que fala a verdade, amiga. Cara, mano, vai pra frente. Não, você não precisa de gente assim. Você precisa de pessoas que te confrontam, né? Quando você está se destruindo, tá? Então, às vezes, o amor, ele vem em forma... eu falo assim que o amor, muitas vezes, ele não vem em forma de elogio, tá? Mas às vezes vem em forma de falar a verdade, tá? Então, presta atenção nisso que eu vou dizer. Se toda vez que alguém tentar te corrigir, você explode, fica bravo, né? Se afasta, fica de bico, se fecha, talvez o problema não seja o confronto, sabe o que é? O orgulho ferido, tá? Gente, para finalizar aqui, o confronto é o espelho que a gente tem medo de olhar, tá? Então, mas é só nessa frente, né? Na frente desse espelho que a gente consegue ajustar aquilo que está bagunçado, precisa de ajuste, está desalinhado. Então, quando alguém te confronta com uma verdade difícil, olha, não reage, tá? Que nem uma criança se esconde, bate o pé, fica em crise, tá? Não faça isso, ouça, aceite isso como um ato de amor por você mesmo, tá? E que isso vai te colocar num outro nível. Você vai subir mais um degrau, tá? Então, quem cresce aprende a ouvir, a ajustar e a continuar, tá? Busque conselhos, né, de pessoas mais experientes que você. Você não vai evoluir enquanto você achar que sempre tem razão, que tá certo em tudo, tá? As pessoas mais fortes não são as que nunca erram, por exemplo, tá? Mas são aquelas que têm humildade para aprender, tá? E eu quero deixar uma pergunta aqui. Qual foi a última crítica que você recebeu, que você ficou muito bravo na hora, mas depois você percebeu que a pessoa tinha razão? Deixa aí nos comentários também, tá? Se você passou por isso, como que é isso, se você concorda com isso ou não, né? Qual a sua opinião? Mas olha, eu falo para você, uma das coisas que eu fui aprendendo, né, é ouvir sempre os mais velhos, tá? Opinião, gente, vai vir de todos os lados, mas você tem um filtro. Por exemplo, você tem a palavra de Deus que vai te ajudar a filtrar o que vai ser bom, o que não vai ser. Mas, ó, não fique só com elogio, não, tá? Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de que me confronte, né? Com a verdade, se precisa de ajuste, eu preciso disso, né? Até tenho pessoas, né, amigas, né, que elas falam assim, você fala umas coisas aqui que, nossa, dá raiva, né?
pega lá no fundo mesmo, mas a gente sabe que é verdade, né? Mas, gente, eu quero pessoas assim comigo também, porque isso vai me ajudar, que nem tudo eu consigo ver, né? Da mesma forma, como eu disse, o carro, ele tem o quê? Os espelhos para nos auxiliar, que a gente não consegue ver tudo. Nós precisamos também de bons conselhos, a gente precisa crescer, mas com substância, né? Com pessoas que nos ajudem de fato a falar a verdade, né? Para que a gente enxergue aquilo e a gente possa corrigir a nossa rota também, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, ó. Vamos para frente, vamos crescer. Não fique mais bravo a partir de agora, não. Se alguém for lá e falar umas verdades para você, viu? Fala, olha, eu preciso, fala o que eu preciso, tá? Não fica mais de biquinho, que nem uma criança, não, tá? Você precisa crescer, amadurecer, tá? E deixa, porque o Senhor tem um futuro esplêndido para sua vida também, tá bom? Deus abençoe muito você.